Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é: estamos construindo o nosso bem-estar ou o mal-estar? E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, das várias ideias, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então o tema de hoje está relacionado na nossa construção do bem-estar ou do mal-estar. Então, como não construir o bem-estar? Quais as ações que fazem com que nós não construamos o bem-estar? Então nós não vamos conseguir construir o nosso bem-estar interior apenas com atitudes exteriores. Precisamos buscar o conhecimento, buscar cultura, para que nós possamos aprimorar a nossa inteligência. Precisamos também desenvolver a justiça, para que possamos sustentar a ordem. E precisamos também trabalhar no progresso material para promover o trabalho. Então, nessas várias situações em que eu coloquei, quando nós não buscamos a cultura, nós não vamos conseguir encontrar ou aprimorar a nossa inteligência. Quando nós não buscamos a justiça, nós não vamos conseguir sustentar o bem. E quando nós não desenvolvemos o progresso material para promover o trabalho, nós também não vamos conseguir construir o nosso bem-estar interior. E é importante também nós incluirmos as reuniões que incentivem estudos, para que haja troca de experiências. Só que tudo isso que eu comentei, de cultura, justiça, progresso material, reuniões, eles, por si só, eles não ajudam a construir o bem-estar. É importante que todos eles estejam iluminadas com o amor, para que essas ações não se tornem sombras na nossa vida. Então, o cultivo do bem-estar interior começa na nossa vida interior. O enriquecimento da vida interior inicia pelos nossos sentimentos e propósitos de fraternidade. E nesse propósito de fraternidade, nós nos amparamos uns aos outros, ajudando, compreendendo e perdoando, sempre com humildade e não com arrogância. Então, esses são alguns pontos para que nós possamos refletir, né? Se perguntarem para nós se nós somos pessoas boas, o que é que nós vamos responder? Sim ou não? Ou mais ou menos? É provável que a gente responda sim, somos pessoas boas. Mas nós carregamos a maledicência e a crueldade conosco? Porque se nós somos pessoas boas, nós não deveríamos carregar nem maledicência e nem a crueldade conosco. A maledicência às vezes sai numa conversa quando surge um papo entre pessoas e começa a comentar algo ruim de alguma pessoa. Aí de repente, se nós entramos naquela sintonia, também começamos a falar mal da pessoa. Então é a questão da maledicência. Então, se nós temos a maledicência e a crueldade conosco, nós ainda não somos pessoas totalmente boas. Estamos ainda nos construindo, né? E se nos perguntarem se nós somos pessoas otimistas, o que é que nós respondemos? Sim, não, talvez, mais ou menos. Agora, se nós somos pessoas otimistas, mas frequentemente nós entramos em desespero, ou se temos ideias pessimistas, será que nós realmente somos pessoas otimistas? E se nos perguntarem se nós somos pessoas fraternas,
que é que nós respondemos. Então, para que nós possamos responder, possamos refletir antes se nós incentivamos a discórdia e a separatividade, porque as pessoas fraternas não incentivam nem a discórdia nem a separatividade. Então nós estamos também talvez aí no caminho, né? Ou quem sabe você é uma pessoa de luz que já esteja nessa linha de raciocínio e já esteja bem também para propagar luz para com as outras pessoas, para ser fraterna com as outras pessoas todo o tempo. Não é o meu caso, tá? Ainda preciso aprender muito. Se perguntarem para nós sobre a importância do trabalho no bem, nós dizemos sim. Mas será que nós saímos da nossa zona de conforto para realizar esse trabalho no bem? E se perguntarem se nós gostamos da simplicidade, provavelmente vamos responder sim, nós gostamos da simplicidade. Mas nós, diante de problemas, nós simplificamos ou complicamos ainda mais esses problemas que nós encontramos no nosso caminho? Nós fazemos uma tempestade no copo d'água? Então, questões para que nós possamos refletir, né? E outra pergunta: nós dizemos que somos pessoas pacientes? Sim, não, às vezes, talvez, ou depende, né? Mas se nós dizemos que somos pessoas pacientes e demonstramos a intolerância, a agressividade com frequência, será que nós somos realmente pacientes? Então, se nós agimos dessa forma, de alguns desses exemplos que eu comentei, que eu apresentei agora, nós mesmos ainda estamos construindo o nosso mal-estar, ao invés de construir o nosso bem-estar. Então, para construir o bem-estar, é importante que nós sejamos pessoas boas, que nós sejamos pessoas otimistas, que nós sejamos pessoas fraternas, que nós possamos realizar trabalhos no bem, que nós possamos ser pacientes. Caso contrário, ainda estamos construindo o nosso mal-estar. Se nós reprovamos a violência, será que nós conseguimos resolver os nossos problemas sem a violência? Principalmente quando nós estamos tratando dos nossos interesses pessoais. Não só a violência física, mas a violência verbal, violência através de gestos. Então, se nós reprovamos a violência, nós precisamos também trabalhar em nós a questão da violência. Então, se, por exemplo, nós reprovamos a violência dentro do nosso círculo familiar ou no círculo de amizade, que nós possamos antes nos acondicionarmos dessa metodologia da não violência através do nosso exemplo. Se os nossos entes queridos têm opiniões e gostos diferentes dos nossos, e nós ficamos irritados ou ficamos reclamando da vida, para que nós possamos ter paz interior, para que nós possamos ter bem-estar interior, nós precisamos compreender que cada um de nós possui uma área voltada para interesses e ideais diferentes uns dos outros. Então, cada um de nós tem, em alguma parte, alguns interesses diferentes dos outros e alguns ideais também diferentes dos outros. Então, nós não somos todos iguais. E se nós buscarmos na natureza, todas as flores são flores. Mas o girassol, por exemplo, ele tem uma característica diferente da rosa. Todos os frutos também são frutos, mas uma jaca não é igual a uma banana. Então, cada flor tem o seu perfume, tem a sua característica. Cada fruto também amadurece em sua época e tem também as suas características. Então, assim como nós também, nós vivemos em faixas evolutivas diferentes. Não significa que nós somos superiores ou os outros são superiores. Nós estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva, onde nós sabemos algumas coisas mais do que os outros e os outros sabem algumas coisas mais do que nós.
Então, na média, nós estamos ali mais ou menos na mesma faixa evolutiva, porém com interesses e ideais um pouco diferentes uns dos outros. Então é natural que nós preferimos a companhia das pessoas que mais se afinizam conosco. Isso é o mais natural. E também das pessoas que pensam e sentem como nós. Mas se nós buscamos pelo bem-estar junto com as pessoas com quem nós amamos, nós precisamos evitar tentar moldar a cabeça das pessoas com as nossas ideias e as nossas emoções. Até eu ouvi uma frase bastante interessante que dizia assim, a frase é bem curta: Deus e o universo não dá cópias. Deus não dá cópias e o universo também não dá cópias. Então procuremos entender que cada um de nós vivemos em um nível diferente da criação. E por isso que nós possamos nos amparar um ao outro, respeitando um ao outro, ajudando um ao outro, para que nós sejamos o que Deus e o universo espera de nós. O que é que Deus e o universo espera de nós? Que nós sejamos uma bênção na vida do outro. Que nós possamos ser uma bênção na vida do outro e assim, agindo dessa forma, nós estaremos construindo o nosso bem-estar. Então, cada um de nós somos viajantes nessa jornada. E cada um de nós vê as paisagens de acordo com a posição em que nós nos colocamos nessa viagem. E cada posição diferente que nós ocupamos nessa viagem nos permite ver as paisagens através de novas perspectivas, novos pontos de vista. Então, se nós estamos numa viagem e começamos a ver as paisagens ao nosso lado apenas com um ponto de vista, vale a pena também mudar um pouquinho o ponto de vista para olhar a paisagem de outros pontos de vista, através de novas perspectivas. E para nós construirmos o bem-estar, comecemos aposentando gradualmente a crítica. Que crítica? A crítica que fazemos às outras pessoas. Porque quando batemos em outras pessoas, não bater apenas fisicamente, bater através de palavras ou através de gestos, ou através da própria fisionomia, né? Então, quando nós batemos nas outras pessoas, vai fazer com que os outros reduzam as energias e também as forças. Assim como nós também vamos reduzir as nossas energias e as nossas forças. Isso me lembrou um videogame bem antigo, na época que eu jogava videogame ainda, né? Era adolescente ou pós-adolescente. Então nos videogames tinha um videogame de luta. E eu lembro que quando estava lutando, quando eu batia, perdia energia. E quando eu apanhava, também perdia energia. Então, da mesma forma, na nossa vida, quando nós batemos em alguém, nós perdemos energia e a outra pessoa também perde energia. Ambos perdem a força. Então, se nós percebemos que tem algum companheiro que fala poucas palavras, mas fala bem, ao invés de nós criticarmos com essa pessoa, ou criticarmos essa pessoa falando que ela fala muito pouco, que nós possamos ajudá-lo a enriquecer os conteúdos da pessoa. E se alguém escreve, por exemplo, textos construtivos, mesmo que seja algumas vezes por ano, ao invés de nós criticarmos, nós possamos encorajar o esforço dessa pessoa, da força, da motivação para a pessoa continuar escrevendo cada vez mais esses textos construtivos. Então, se uma pessoa, por exemplo, auxilia os doentes uma vez ou outra, ao invés de nós criticarmos a pessoa que faz só de vez em quando essa tarefa, nós procuremos também incentivar o trabalho. E nós possamos também dar o nosso exemplo, né? E se nós encontramos alguém que consegue auxiliar as pessoas que sofrem, mesmo que seja apenas um pouquinho, apenas uma pequena migalha, ao invés de criticar essa pessoa, ajudemos nos primeiros passos
dessa pessoa para que ela possa realizar boas obras, para que ela continue realizando boas obras. Então, assim, nós estaremos educando, ajudando, e assim, educando e ajudando, nós vamos estar desenvolvendo a união entre nós, compreendendo uns aos outros e construindo o nosso bem-estar interior. Então aí mais algumas dicas para nós construirmos o nosso bem-estar interior. Começar a eliminar cada vez mais a crítica do nosso dia a dia. Então o oposto, que seria criticar ou não termos compreensão com relação às pessoas, nos levaria à construção do mal-estar interior. Então conforme nós vamos multiplicando os grupos com os quais nós correspondemos, nós vamos também trocando experiências com as pessoas. Então nós vamos nos relacionando com as pessoas e trocando experiências com as pessoas. E assim, quando fazemos isso, nós começamos a formar o núcleo da grande família universal. Ponto bastante interessante para a gente refletir. E agora eu busquei também num livro chamado Medicina Espiritual, do Dr. Herbert Benson, e também de Mark Stark, Medicina Espiritual. Tem uns pontos bastante interessantes que eu trouxe desse livro. Está relacionado também à neurociência. Então ele diz assim, que quando nós queimamos o dedo, o nosso cérebro interpreta esse estímulo. Só que essa interpretação é uma interpretação superficial. Como assim superficial? É que em qualquer evento da nossa vida, é importante que nós busquemos uma interpretação mais profunda. Mas qual a diferença entre uma interpretação superficial e uma interpretação profunda? A interpretação superficial pode ser realizada nos níveis das regiões mais primitivas do nosso cérebro. Seria o cérebro reptiliano e o sistema límbico. Então, quando nós temos a interpretação envolvendo apenas esses dois níveis do cérebro, estamos fazendo uma interpretação superficial. Porque, inclusive, até os próprios animais conseguem fazer essa interpretação superficial. Para que a interpretação possa ser mais profunda, é necessário nós envolvermos o nosso pensamento. Então, no caso de nós queimarmos um dedo, nós refletimos onde nós queimamos o dedo. Refletimos como nós queimamos o dedo. Ou por que nós queimamos o dedo. O que nós podemos fazer para não queimarmos de novo o dedo. Uma coisa bastante simples, mas o fato só de queimar o dedo é uma interpretação superficial que a gente faz dela. Mas a partir do momento que nós começamos a pensar sobre aquilo, nós estamos utilizando a região do neocórtex, que é o terceiro nível do nosso cérebro, onde nós utilizamos o raciocínio, utilizamos a nossa consciência, utilizamos a nossa imaginação. Então é importante, sempre quando acontece alguma coisa, nós procurarmos pensar, procurarmos refletir sobre aquilo que aconteceu. Então o nosso pensamento consegue interpretar as coisas. E o nosso cérebro convoca os nossos neurônios e demais circuitos a funcionarem a cada estímulo que nós damos para ele. Então todas as nossas experiências, nossas emoções, as emoções que nós experienciamos também recebem uma neuroassinatura, recebem uma marca. Então cada experiência que a gente tem, cada emoção que a gente tem recebe uma marca, como se fosse um carimbo diferente um do outro, que é chamado nesse livro aqui de neuroassinatura. Esse livro aqui, Medicina Espiritual, ele chama de neuroassinatura. Cada experiência que a gente tem, cada emoção que a gente tem. E todas elas são baseadas em imagens e também em símbolos. Nós interpretamos as coisas através de imagens e através de símbolos. Como assim imagens e símbolos? Por exemplo, quando nós representamos o número 1,
ele é um símbolo que para nós representa o número 1, mas para quem não conhece esse tipo de numeração, para a pessoa não vai significar nada aquele número 1 que nós colocamos. Então, aquele número 1 representa para nós um número, aquele símbolo que nós fazemos com um risquinho assim, representa um número, mas para quem não utiliza esse tipo de numeração, não vai significar nada para a pessoa. Então, toda a nossa vida, ela é baseada, aliás, as interpretações que nós fazemos são baseadas em símbolos que nós armazenamos ao longo da nossa vida, ou mesmo as palavras que nós lemos. Cada letra representa também um símbolo. Então, nos idiomas que não se utiliza essas palavras que nós utilizamos aqui no Brasil, um símbolo, por exemplo, de uma letra A, não vai significar nada para a pessoa. B também não vai significar nada, porque a pessoa tem outros símbolos para representar essa oralidade para ela. Então, as nossas experiências, nossas emoções, elas recebem uma marca, e essas marcas são baseadas em imagens e símbolos que são armazenados em nossa memória. E assim nós vamos recordando futuramente essas marcas. Então, cada um de nós possui uma neuroassinatura diferente das neuroassinaturas das outras pessoas, mesmo que seja a mesma experiência, mesmo que seja a mesma situação. Porque as neuroassinaturas de cada um são baseadas na experiência de vida de cada um. E cada um de nós armazena imagens e símbolos que podem ser diferentes umas das outras pessoas. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando dessas assinaturas. Então, aqui nesse livro, Medicina Espiritual, ele diz que o Dr. Jonathan Barg, psicólogo da Universidade de Nova York, estudou a interação entre o cérebro e as emoções. Ele diz assim que nós avaliamos as coisas de acordo com a forma que nós percebemos e de acordo com a forma de como nós interpretamos. Por isso que eu comentei agora há pouco que as neuroassinaturas podem ser diferentes uma da outra, mesmo que as duas pessoas estejam olhando para a mesma situação. Porque cada um de nós vamos avaliar essas coisas de acordo com como nós percebemos e como nós interpretamos essas coisas. E cada uma dessas coisas também estão relacionadas com as nossas emoções. Por exemplo, uma determinada situação pode causar um tipo de emoção numa pessoa e um tipo de emoção diferente numa outra pessoa. Então, cada uma dessas pessoas vai interpretar de forma diferente aquela mesma situação. Então, isso também envolve não só as coisas que nós vemos, que estão bem definidas, mas também as formas abstratas, as palavras que não fazem sentido. Cada um interpreta de uma forma diferente. Então esse processo acontece de forma automática ou instintiva, que nós vamos armazenando no decorrer da nossa vida, no decorrer das nossas várias experiências. E antes que as informações cheguem na nossa consciência, que chega numa fração de segundo, ocorre um julgamento baseado nas impressões que nós tivemos. Então aí que nós acabamos adotando um pré-conceito, é uma ideia pré-concebida até mesmo antes que a informação chegue na nossa consciência. Então, a partir do momento que nós vemos alguma coisa, rapidamente nós atuamos nessas regiões do cérebro, no reptiliano e no sistema límbico, e ele analisa aquela situação através de uma impressão que ela tem, ou que nós temos daquela situação, e formamos um preconceito com relação àquilo. Porque é um preconceito porque ainda não foi ainda analisado pela nossa consciência. E o nosso cérebro, ele muda a cada momento que tem uma experiência. O nosso cérebro é bastante maleável e muda a cada milissegundo. Isso varia de acordo com as experiências de vida que nós estamos tendo. Então, mesmo que nós tenhamos trazido instruções e neuroassinaturas quando nós nascemos, o nosso cérebro busca continuamente por novas células nervosas e o tempo todo formando novas neuroassinaturas. Então,
Então já vamos entender agora por que eu estou comentando tudo isso. Então, segundo esses estudos que estão descritos nesse livro, Medicina Espiritual, nós vemos que as nossas experiências têm efeitos acumulativos. Conforme nós vamos tendo experiências, nós vamos acumulando essas neuroassinaturas, acumulando essas experiências na nossa vida. Então, elas vão se acumulando ao longo do tempo. E o que nós acumulamos ao longo do tempo vão passar a ser a nossa bagagem para medir o nosso nível de bem-estar ou o nosso nível de mal-estar. Então, por isso que é importante nós lembrarmos ou refletirmos o que é que nós estamos armazenando através dessas neuroassinaturas. Se estamos armazenando bagagem para o nosso bem-estar ou bagagem para o nosso mal-estar. Então, nós podemos transformar uma experiência ruim em um bem-estar, porque geralmente uma experiência ruim nos traz mal-estar, mas nós podemos pegar essa experiência ruim e transformar em bem-estar, a partir do momento que nós envolvemos o nosso pensamento para avaliarmos sobre as questões mais profundas, que não são feitas no nível superficial que eu comentei. Então, e quando se trata de sofrimento emocional, as questões mais profundas devem ser dirigidas para dentro de nós mesmos, onde nós assumimos a responsabilidade por aquilo que aconteceu conosco e passamos a refletir sobre aquilo a partir de um ponto de vista mais amplo, não focando apenas no problema, mas focando no todo, analisando o todo, para entender o que aquele problema representa no todo. Darlene Gonzaga escreveu: que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, te admiro muito, gratidão por todas as suas palavras. Gratidão, Hugo. Muito obrigado pelas suas palavras, Darlene. Gratidão a você por me acompanhar nas lives, nos meus vídeos, né? Muito obrigado, Darlene. A Marlene Martins de Souza escreveu: quanto aprendizado, gratidão. Então, gratidão por nos passar seus conhecimentos. Sou eu que agradeço, Marlene. Muito obrigado por suas palavras também. A Agnes Ferreira escreveu: boa noite, Hugo. Boa noite, Agnes. Seja bem-vinda também. É isso aí, boa noite, Denise. Escreveu aqui, boa noite. Muito bacana. Então, ainda nesse livro, Medicina Espiritual, que eu comentei aqui, do Herbert Benson e também de Mark Stark, também tem uns outros pontos que vale a pena comentar. Um outro ponto interessante que ele comenta nesse livro é que ele fala assim de uma frase de Epicteto, que é um filósofo grego. E esse filósofo grego, Epicteto, tinha uma frase que dizia assim: o que nos perturba não são as coisas, e sim as opiniões que nós temos com relação às coisas. Olha só que interessante. Então, o que nos perturba não são as coisas, são as opiniões que nós temos com relação às coisas. Então, as nossas opiniões ou os nossos preconceitos são formados pelas experiências que nós vamos tendo ao longo da nossa vida e são cumulativos. E, além disso, nós priorizamos essas opiniões que nós vamos acumulando. Então, nós vamos formando uma opinião, falamos que temos uma opinião formada sobre determinada coisa, mas às vezes essa opinião formada nem chegou no nível da consciência. É de tanto nós repetirmos aquela mesma situação, nós achamos que nós temos já uma opinião formada, mas às vezes nem inserimos a nossa consciência, não paramos para refletir, não raciocinamos sobre aquilo, né? Não raciocinamos de uma forma mais profunda. Então, normalmente nós priorizamos as nossas opiniões de acordo com as emoções que nós sentimos quando tivemos determinada experiência, que são as nossas neuroassinaturas. Da onde que vêm essas opiniões? De onde que nós vamos formando essas opiniões? Por exemplo, através de programas que nós assistimos na TV, através das leituras que nós fazemos, através das conversas que nós temos com os nossos amigos, através das idas à academia, à farmácia, ao banco, ao supermercado,
visitar amigos no hospital. E as nossas mentes recebem um tipo de treinamento através do nosso automatismo para buscar por informações pessimistas, violentas ou que nos causam ansiedade. Então formamos todas essas situações, formamos todas as opiniões, mas aí vamos também utilizando aquele treinamento que nós trazemos desde quando nós somos seres humanos. Vamos buscando a nossa sobrevivência, vamos buscando o instinto, trabalhando apenas as nossas emoções, sem envolver às vezes o nosso raciocínio, a nossa consciência. E assim buscamos por informações pessimistas, violentas e também por aquelas que nos causam ansiedade. E quando nós agimos dessa forma automática, como assim de forma automática? Basta nós analisarmos nosso dia a dia. Se pegarmos o dia de hoje, das coisas que nós tivemos experiência no dia de hoje, o que mais nos chamou a atenção? Para onde que nós focamos a nossa atenção? Para as coisas boas ou para as coisas ruins? Pensamos mais nas coisas boas ou nas coisas ruins? Tivemos pensamentos pessimistas, pensamentos violentos ou pensamentos que nos geravam ansiedade? Ou tivemos pensamentos bons, pensamentos otimistas, pensamento de fraternidade, pensamento de tranquilidade? Então basta a gente analisar o nosso dia, o dia de hoje, se nós agimos ou não de forma automática. Então quando nós buscamos por informações assim pessimistas, violentas ou que causam ansiedade, todos eles causam em nós efeitos colaterais pelo acúmulo de informações negativas que nós alimentamos. Então lembre que nós vamos acumulando informações negativas e cada informação negativa dessa ganha uma neuroassinatura. Quanto mais nós repetimos esse acúmulo de informações negativas, mais reforça aquela situação negativa. Então, quais são os efeitos colaterais que nós temos? Podemos ter pensamentos e sentimentos nocivos para a nossa saúde emocional, como, por exemplo, inadequação, culpa, vergonha, raiva, futilidade, inadequação. Por exemplo, nós nos cobramos por não vivermos a vida que levam os artistas da TV. Então nós vemos a TV, vemos a parte do palco dos artistas e nós ficamos nos cobrando por nós não termos aquela mesma vida que eles têm. Ficamos comparando os nossos bastidores com o palco dos artistas. E também nós ficamos comparando com as pessoas que aparecem em revistas e ficamos nos cobrando por nós não vivermos como as pessoas que aparecem lá nas revistas. Nós cobramos também por nós não termos uma família como aquela família que aparece nos comerciais de margarina. Então é importante nós começarmos a cada vez mais prestarmos atenção no que é real e no que é imaginário. Se nós não estamos comparando os nossos bastidores com o palco dos outros. Porque isso também pode causar em nós um desânimo, uma indignação da vida que nós levamos. Então tudo isso são efeitos colaterais do acúmulo de informações negativas que nós mesmos alimentamos. E aí às vezes nós somos condicionados a comprar produtos que as propagandas orientam. E assim, nós compramos para quê? Para, por exemplo, preencher o nosso vazio interior. Quem nunca viu alguém comprar um equipamento para fazer exercício em casa? E essa pessoa usou algumas vezes e depois de algum tempo esse equipamento acabou se transformando em cabideiro. Quem nunca viu isso? Eu já vi. Eu mesmo já comprei aquela bicicleta ergométrica e virou cabideiro na minha casa. Depois começou a estorvar, começou a atrapalhar porque estava ocupando espaço. Então essa é uma das situações, né? Então a mídia em geral
não nos ajuda a nós promovermos o nosso bem-estar, pois ela normalmente foca em conteúdos envolvendo doenças, violências e enfermidades. E nós nos colocamos em uma posição defensiva de preocupação demasiada, aumentando ainda mais o nosso sofrimento emocional. Então, se nós queremos construir o nosso bem-estar, nós precisamos acumular informações edificantes, com ações edificantes e também de auxílio ao próximo. Então, o bem-estar ou o mal-estar somos nós mesmos que construímos. Então, em uma comunidade, pode ser, por exemplo, na família, ou no meio social, no meio religioso, ou no meio profissional, ou algum outro meio, onde existe a solidariedade na convivência uns com os outros e que envolve também um senso de pertencimento, isso ajuda a diminuir os efeitos do estresse e também da ira. Olha só que interessante. Onde existe a solidariedade na convivência uns com os outros, onde existe a fraternidade, existe esse efeito de pertencimento, onde o grupo sente-se pertencente a algo. Então, quando existe essa solidariedade num grupo, os efeitos do estresse e da ira tendem a diminuir, enquanto que o oposto, o isolamento social, pode afetar a saúde. E atualmente nós estamos passando por um período assim, mas nós não precisamos ficar totalmente isolados. Então, o isolamento físico é necessário, mas nós temos o recurso da internet e do celular, onde nós podemos conversar com a outra pessoa através do áudio, através de uma ligação do celular ou do telefone fixo, ou fazer uma ligação com vídeo, através do WhatsApp, através do Google Meet, através do Zoom, onde nós podemos ver a outra pessoa. Nós podemos continuar tendo contato com a outra pessoa através dos recursos que nós temos. Então nós não precisamos ficar totalmente isolados dentro de casa sem conversar com ninguém. Sempre existe uma oportunidade de nós pegarmos o celular, pegarmos ou acessarmos a internet e conversarmos com alguém que nós gostamos, né? Mas não esqueça que o isolamento físico ainda é importante. Então, quanto mais tempo nós ficarmos isolados, melhor vai ser para todos nós. Então, é importante nós termos um pensamento coletivo e não apenas um pensamento individual. Pensarmos no todo, né? Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, teremos um bom resultado. Então, é importante cada um de nós refletirmos sobre o que nós estamos fazendo nesse momento, né? Então, além disso, nós temos outros recursos na internet, onde nós podemos assistir palestras, assistir aulas, assistir vídeos, onde nós estaremos em contato com os pensamentos, em contato com as mentes, em contato com as energias das pessoas que produziram esses conteúdos. Por exemplo, você que está me assistindo aqui na live ou no vídeo gravado, está tendo a conexão com os meus pensamentos, está tendo acesso aos meus pensamentos, às minhas ideias e às minhas energias, da mesma forma que eu também estou recebendo as energias de vocês. Tanto que quando eu termino uma live, eu termino assim com uma energia que não cabe em mim, uma gratidão muito grande de ter essa oportunidade de realizar a live, que isso me carrega com uma energia muito boa. Espero que para você também. Então, assim nós vamos trocando boas energias. Quando todos nós vamos trocando boas energias, todos nós nos fortalecemos. Roberto Carlos entrou aqui e disse: boa noite, Hugo. Boa noite, Roberto Carlos. Raí Araújo escreveu: oi, boa noite, gosto de ouvir, Hugo. Muito bom. Muito obrigado, Raí. E boa noite também para você. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, nesse livro Medicina Espiritual que eu comentei, que é esse livro aqui, Medicina Espiritual, do Herbert Benson, ele traz uma pesquisa que foi feita por Alan Lux, que é um amigo dele. E Alan foi diretor executivo do
Instituto de Saúde Avançada. E ele também escreveu um livro chamado O Poder Curativo de Fazer o Bem. E nesse livro, ou nesse livro que eu estou comentando, ele relata que Alan descobriu que pessoas que ajudam os demais de forma consistente tinham melhor saúde do que as outras pessoas da mesma idade que não faziam. Olha só que interessante, comparou pessoas da mesma faixa etária, da mesma idade. Então as pessoas que realizavam auxílio aos outros, que ajudavam as outras pessoas de uma forma consistente, tinham uma saúde melhor do que as outras pessoas que não realizavam essa ajuda aos demais. Então, segundo essas pesquisas de Alan Lux, as pessoas que realizavam auxílio consistente às outras pessoas percebiam sensações físicas boas, como, por exemplo, um calor súbito, um aumento de energia, uma sensação de euforia. Então vejam só que interessante, quando nós realizamos uma ação boa para alguém, nós também não sentimos isso? Um calor súbito, um aumento de energia, nós nos sentimos fortalecidos, temos uma sensação também de euforia. E uma coisa importante que ele comentou é que essas pessoas percebiam que esses efeitos, eles duravam, eles tinham um longo prazo, tinham efeitos de longo prazo. E esses efeitos de longo prazo levavam também a mais calma e mais relaxamento. Olha só que interessante, quando nós realizamos algo ajudando ao outro de uma forma consistente, ele tem efeitos de longo prazo que nos trazem mais calma e mais relaxamento, melhorando o nosso bem-estar. E além disso, ele diz também que essas pessoas, quando essas pessoas se lembravam mais tarde, em um outro momento, daqueles momentos de auxílio, eles percebiam as mesmas sensações de relaxamento e bem-estar. É só que interessante, só o fato de lembrar daquela boa ação que foi realizada para outra pessoa trazia aquela sensação de relaxamento, sensação de bem-estar. E um outro ponto importante também nesse estudo é que todas essas recompensas de relaxamento e também de bem-estar foram obtidos quando o auxílio era realizado também com pessoas desconhecidas e não apenas com familiares e amigos. Então, uma questão para nós refletirmos. Esse efeito de bem-estar ocorre com essa mesma intensidade com relação aos bens materiais que nós conquistamos ou que nós compramos? E depois de algum tempo ainda temos esse mesmo efeito de bem-estar? Então, para mim, a sensação de conquista de algo material, ele traz uma sensação boa no momento que eu estou comprando aquilo, no momento que eu estou conquistando aquilo. Mas para mim, aquilo tem um efeito passageiro. E a sensação normalmente não é a mesma depois de passado algum tempo. Quando nós nos lembramos de algo que nós compramos, aquela sensação não é a mesma. Já aquela sensação de bem-estar de uma boa ação que nós praticamos tende a ser a mesma quando nós nos lembramos dela. Então ele tem um efeito duradouro. Então esse efeito duradouro também ele é cumulativo na nossa vida, trazendo para nós um maior relaxamento, mais calma, mais bem-estar. Então nós vimos hoje como construímos o bem-estar na nossa vida. Então o bem-estar é uma construção interior e não algo que se obtém da noite para o dia. Então, para nós construirmos o bem-estar, nós precisamos adicionar bagagem que nos proporcionem bem-estar, fazendo aquelas várias neuroassinaturas a cada experiência boa que nós realizamos. Por exemplo, quando nós ajudamos os outros, nós temos aquela experiência e o nosso cérebro armazena aquilo em formato de neuroassinatura, que nós vamos acumulando.
E no caso, quando nós ajudamos as outras pessoas, esse efeito tem um efeito mais duradouro, ele dura mais tempo. E quando nós nos lembramos que nós realizamos algo de bom para alguém, sentimos também uma sensação de bem-estar. E também é importante, para que nós possamos construir o nosso bem-estar, não apenas adicionar a bagagem que nos proporcionam bem-estar, mas também transformar a bagagem que nos causa mal-estar. Pegar aquela bagagem que nos causa mal-estar e ressignificar essas experiências que nos trouxeram mal-estar. E como que nós fazemos essa ressignificação? Ou darmos um novo significado para aquela situação que trouxe mal-estar? É nós utilizarmos o nosso pensamento, nós utilizarmos o nosso raciocínio, utilizarmos a nossa consciência para refletir sobre qual o aprendizado que nós tivemos em cada uma daquelas situações, buscarmos uma visão mais ampla daquela situação, através de interpretações mais profundas de nós mesmos. Então assim, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. E também escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção no conteúdo desse vídeo. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe com os amigos, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a você e gratidão a todos que estão me acompanhando nessa live e me acompanhando também o vídeo gravado. Até o finalzinho da live, até o finalzinho do vídeo. Gratidão a todos vocês. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Então, todos os dias às 7 horas da manhã estamos postando um vídeo com reflexões bastante curtas. E pelo menos uma vez por semana sai um vídeo editado. Lembrando que minha live acontece todas as segundas-feiras às 19 horas e 19 minutos, onde eu faço a transmissão da lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. Ademir da Silva escreveu sobre caridade. Eu sou reikiano, participo de um grupo de reiki à distância. E sempre quando transmito sinto calor. Então é o motivo da caridade que façamos isso. Exatamente, Ademir. Quando nós aplicamos algum tipo de energia em uma outra pessoa, no caso aqui do reiki, né, nós estamos projetando ou transferindo a nossa energia para outra pessoa, através da mentalização dessa energia para a outra pessoa. E quando nós transferimos uma boa energia para outra pessoa, seja em forma de mãos ou através só do pensamento, a energia boa sai e, em compensação, boas energias entram em nós. Nós renovamos as nossas energias. Nós, quando doamos energias boas, nós não ficamos esgotados. Pelo contrário, nós somos restaurados com mais energias boas. Então isso dá para nós uma sensação de fortalecimento. Assim como depois de um trabalho de reiki, no seu caso, né, provavelmente você deve sentir também essa sensação boa depois da realização de um trabalho. Então, cada vez que nós ajudamos a outra pessoa, nós recebemos boas energias. Porque quando ajudamos as outras pessoas, doamos boas energias, realizamos coisas boas e, em compensação, recebemos também boas energias. Então, obrigado pelo seu comentário, Ademir. Sueli Hipólito escreveu: plantemos sempre o bem. Exatamente, Sueli. Quando nós plantamos sempre o bem, nós vamos gradativamente colocando neuroassinaturas
boas que nos trazem bem-estar para nós. E assim gradativamente vamos implantando, vamos construindo o bem-estar na nossa vida. Leonice Maria Viana escreveu: obrigado, Hugo. Obrigado a você também, Leonice. Sueli Amoroso escreveu: boa noite. Sueli Hipólito escreveu: gratidão. E Marlene Martins de Souza escreveu: gratidão, feliz noite. Gratidão a todos vocês e a todos vocês que me acompanharam. Muito obrigado. Isso aí, Sandra Jacinto, Marlene Martins de Souza, todas disseram gratidão, boa noite. Boa noite a todos vocês e a todas vocês. E a Marlizinha Batista escreveu: muito útil, com certeza. Muito obrigado, Marlizinha. Então quero agradecer a todos vocês, agradecer a todas vocês por me acompanharem até o finalzinho aqui do vídeo e desejar a todos e a todas uma excelente noite. Que tenham também uma excelente semana. E que possamos nos ver semana que vem, na próxima live, segunda-feira, às 19h19. É isso aí. Boa noite a todos. E boa noite a todas também.